Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Dando sequência à nossa playlist de ressonância em circuitos elétricos, vamos estudar hoje a ressonância em paralelo. Então, no circuito ressonante paralelo, a admitância é mínima, a impedância é máxima, a corrente é mínima e a expressão para a frequência de ressonância é igual à do circuito ressonante série. Portanto, vamos então deduzir essa expressão para a frequência ressonante do circuito em paralelo. Então, a admitância do ramo resistivo é dada por essa expressão, G igual a 1 sobre R. A admitância do ramo indutivo, BL, é igual a menos J sobre ômega L. E a admitância do ramo capacitivo é igual a J ômega C. De tal forma que a admitância total do circuito é dada por essa expressão. O circuito está em ressonância quando a parte imaginária é zero. Então, se a parte imaginária é zero, ômega C menos 1 sobre ômega L vai ser igual a zero. De tal forma que eu posso manipular essa expressão e chegar na frequência de ressonância, que, como vocês podem constatar, é a mesma expressão para a frequência de ressonância de um circuito série. Então, aqui nós temos os gráficos para as grandezas, a admitância total, a admitância do ramo capacitivo, a admitância do ramo indutivo e na frequência de ressonância eles em módulos são iguais. No circuito ressonante RLC, ou seja, eu tenho um resistor em série com um indutor e em paralelo com esse ramo nós temos um capacitor. Então, circuito RLC. A admitância é real, ou seja, a parte imaginária é igual a zero. Então, novamente, nós vamos obter a expressão para a admitância total e igualar a parte imaginária a zero. A admitância da bobina, ou seja, o ramo RL, considerando nesse caso, por exemplo, que essa resistência é a resistência intrínseca do indutor, é dado por essa expressão. E a admitância do capacitor é J ômega C. A admitância total é dada por essa expressão, que eu posso manipular e chegar nessa outra expressão. E agora sim, eu posso igualar a parte imaginária a zero, de tal forma que eu chego na expressão para a frequência de ressonância para o circuito RL em paralelo com C. Na ressonância, a corrente está em fase com a tensão e assim a impedância age como uma resistência, que nós chamamos de resistência dinâmica. Então, eu posso obter uma expressão para a resistência dinâmica. Então, essa expressão para a resistência dinâmica, RD é igual a L sobre RC. Circuito RL e RC paralelo. Então, aqui nós temos um ramo em que nós temos uma bobina. Essa resistência é a resistência da bobina em paralelo com um capacitor. E essa resistência RC é a resistência série equivalente do capacitor. Portanto, a expressão para a admitância total do circuito é dado por essa expressão em que eu posso manipular e agora eu posso agrupar a parte imaginária separando da parte real. Sabemos que na ressonância a parte imaginária é nula, de tal forma que eu tenho esta expressão que vai me permitir calcular a frequência de ressonância para esse circuito. Então, essa expressão aqui é a expressão que me permite calcular a frequência de ressonância. O fator de qualidade Q em um circuito ressonante série é uma medida do aumento da tensão. Em um circuito paralelo, correntes maiores do que a corrente fornecida pela fonte de alimentação podem circular pelos ramos paralelo. Portanto, em um circuito paralelo, o fator de qualidade é uma medida do aumento da corrente. Percebam que a expressão para o fator de qualidade em um circuito paralelo é a mesma expressão que para um circuito série. Um circuito RL em paralelo com um capacitor. A diferença entre a frequência de ressonância de um circuito série e a do circuito paralelo pode ser bem pequena. Em um circuito paralelo, como mostrado na figura ao lado, a energia ressonaria naturalmente numa frequência dada pelo circuito RLC série. Essa frequência é dita natural. Então aqui nós vamos agora obter uma expressão
que vai permitir relacionar a frequência de ressonância para este circuito com a frequência natural, que seria a frequência de ressonância de um circuito RLC série. Então, nós já deduzimos que a frequência de ressonância para esse circuito específico é dado por esta expressão. E sabemos que a frequência de ressonância do circuito RLC série é dado por essa expressão, que nós estamos chamando aqui de frequência natural de ressonância. Então, se eu fizer a relação FR sobre FN, eu consigo chegar nessa expressão que relaciona a frequência de ressonância do circuito RL em paralelo com um capacitor com a frequência natural de ressonância, 1 sobre 2π raiz de LC, e essa relação depende do fator de qualidade. Então percebam que quanto maior o fator de qualidade, mais próxima é a frequência de ressonância da frequência natural. As expressões para largura de faixa, frequência de ressonância e fator de qualidade total para o circuito série também se aplicam ao circuito paralelo. Então vou repeti-las aqui. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.